Sejam todos muito bem-vindos nessa noite de quinta-feira, nessa nossa live maravilhosa, onde vamos estar falando sobre kindness. Oi, Si, boa noite. Oi, Rê. Ei, Ali, Tudo bom? tudo jóia, amada? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Aí, acho que ficou bom. Aí, tá aparecendo agora. E aí, querida, Então, como é que você tá? tudo certo. Tudo bem? Rê, enquanto as pessoas vão entrando, acho que a gente já pode começar, para não Sim. perder tempo. A gente pensou em iniciar com uma prática, né? Oi, Vanusa. Oi, gente. Ó, a gente Uhum. vai começar com uma prática breve, né? Para nos trazer presente para esse Só para momento, sentar. estar bem presentes aqui, de corpo e alma. Então, a Rê vai Uhum. trazer. Sim, sim. Pronto, com Ok, você. ok. Bem, pessoal, boa noite a todos e todas que estão chegando aí. Ei, Soraya, ei, Pâmera. Você fugiu, Soraya? Saudade de você também. Apareça. A gente vai começar com uma prática. Então, primeiramente, eu vou convidar vocês, né, para, se possível, se for confortável, fechar um pouquinho os olhos, ou então só mirar um ponto fixo no chão, logo à sua frente. E eu vou convidar vocês a trazerem a atenção de vocês agora para os pés. Só notando aí onde estão os pés de vocês. Estão apoiados no chão. De repente você está de pernas cruzadas, sentado com as pernas cruzadas e o pé está em contato com a perna. Ou o pé está suspenso. Então só observe um pouquinho as sensações que estão presentes nos seus pés. Em contato com o chão, dá para sentir a temperatura, ou dá para sentir de repente o vento, o contato dos pés com o calçado ou com o chão. E te convido que ao levar essa atenção para os pés, que você não faça nenhum tipo de avaliação, né? Às vezes a gente costuma começar a fazer alguma coisa e a gente já começa logo a pensar: ai, que coisa esquisita, para que isso? Ai, que gastura do meu pé, né? Diversos pensamentos. Mas se algum desses pensamentos chegar, tente deixá-lo de lado e voltar a atenção para as sensações nos pés. E trazendo essa atenção, chegando aqui agora, nesse momento do nosso encontro, vou convidando vocês a retornarem para cá, ampliando a atenção para o espaço em que vocês estão, trazendo a atenção de volta para cá, abrindo os olhos gentilmente.
Foi uma forma de convidar a chegar aqui agora. Agora sim, boa noite. Agora sim, boa noite. Bem, na semana passada, né, a gente fez uma live juntas e a gente não fez uma prática, então essa semana a gente queria começar com uma prática com vocês, né? Eu escolhi levar o foco para as sensações presentes nos pés, para mostrar a simplicidade que pode ser a prática da meditação, por exemplo, né? Quando a gente leva a atenção de uma forma gentil, curiosa, né, simplesmente para o que está presente aí, né? E de repente até você pode não ter notado nada nos seus pés. E tudo bem, né? Não, é um convite para notar, e pode ser que você não tenha notado nada. E não tem nada de errado nisso, tá bom? E além de começar com a prática, eu só queria, antes da gente entrar no assunto dessa live de hoje, eu queria só voltar num ponto que eu falei no finalzinho da live passada, né, que eu dei como exemplo a prática da atividade física com atenção plena, e eu falei que muitas vezes é comum a gente praticar atividade física e levar o celular, ficar assistindo alguma coisa, ficar conversando, respondendo mensagens, né? E eu só queria reforçar, gente, que não tem nada de errado, né? Se você está fazendo atividade física e leva o celular e faz, está respondendo mensagem, está assistindo um filme, uma série, o que for, né? A questão é só que a gente divide a nossa atenção aí, né? Não é uma questão de certo ou errado. O certo é fazer atividade física de um jeito, né? Por exemplo, sem o celular. Eu escolho fazer dessa forma, não quer dizer que uma forma que tem uma forma certa e que tem uma forma errada. A questão é só para a gente trazer atenção para a nossa necessidade, muitas vezes, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? Eu dei o exemplo da atividade física, do comer, do tomar banho, né? Que geralmente são atividades que a gente leva, principalmente hoje com o uso de celular, né, que tem tantas coisas dentro dele, né, com acesso à internet, que a gente passa a usar isso e a gente acaba alimentando essa ideia de que a gente precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, que determinadas atividades não precisam da nossa atenção, que a gente pode fazer outras coisas ao mesmo tempo. E isso é muito comum de acontecer com o banho, com a comida e com a atividade física. Então foi só uma forma para a gente trazer atenção para os nossos hábitos e não para falar, tipo, isso é certo, isso é errado, tá bom? Eu só queria justificar isso, falar um pouquinho disso. E aí vamos lá, então. Eu acho bem bacana falar disso, porque tem a ver também com a live de hoje, né? E porque a gente faz parte de uma maneira também falando novamente de mindfulness. E isso que tu falou agora tem a ver com isso, que mindfulness é sair do automatismo. Então, quando eu faço tudo isso, porque eu tenho que estar sempre em atividade, eu estou praticando uma escolha consciente. Então, só reforçando que mindfulness tem a ver com isso, com escolha consciente. Né? Se eu escolho ir para a academia e tenho que colocar algumas coisas em ordem, meus e-mails, quero ficar fazendo isso enquanto estou na bicicleta, ok, é uma escolha consciente. Diferentemente de isso me governa, né? Sim, então, muito bacana. Sim. Para isso, até para a gente reforçar, né? Era isso, porque uma pessoa veio me perguntar depois, aí eu falei assim, não, vamos começar esclarecendo isso, né? Não é para ser um ditador do certo ou errado, tem que fazer dessa forma, tem que fazer de outra. É muito esse convite realmente a sair do automatismo. Mas vamos lá, então. A gente vai falar do estresse, né, Rê? Isso. Esse hoje é o nosso tema. E já que a gente vai falar de estresse, né, vamos começar. Eu acho que é importante a gente começar definindo estresse, né? E nessa definição, um ponto que eu acho que é necessário a gente reforçar, né, destacar, é o que a gente tem estresse bom e estresse ruim.
né? A gente tem o costume, né, de, por exemplo, em relação a estresse, ansiedade, em relação a diversas emoções, né, como medo, raiva, que são desagradáveis de serem sentidos, né? A gente tem o costume de achar que a gente precisa eliminar da nossa vida que aquilo é ruim. E, no caso, o estresse, né, principalmente o estresse positivo, o estresse, de uma forma geral, ele é uma preparação, né? Ele está preparando a gente para agir, né? Para a gente lidar com situações de risco, né? Situações que são significativas, que vão exigir uma resposta adaptativa nossa, né? E isso a gente precisa, muitas vezes, fazer de uma forma rápida, né? Então, situações que a gente avalia como positivas, que, por exemplo, vão dar uma sensação gostosa, a gente vai falar desse estresse positivo, né? Que também é chamado de eustresse, né? Então, quando você tá planejando um encontro, planejando um evento, você tem uma mudança de emprego, uma mudança que foi desejada, que foi planejada, isso está acontecendo. Então, é uma forma de se preparar para isso também. Então, são coisas que exigem a nossa resposta. E tem momentos também, situações que a gente está em perigo ou em risco e que a gente precisa responder, né, dessa resposta do mecanismo de estresse para que a gente saia, né, para que a gente se saia bem dessas diversas situações. Então, o estresse é muito positivo nesses momentos. Mas ele se torna negativo, né, ele se torna um estresse ruim, né, que também é chamado de distresse, quando o efeito dele se prolonga. Então, isso depende muito também da nossa interpretação, né? O estresse está presente não só para a gente, né? Não só para nós seres humanos, mas né, na espécie animal de uma forma geral, para que a gente possa responder a diversas situações, mas somente nós humanos, né, temos a capacidade de prolongar essa tensão desse jeito, né? E aí situações, né, como conflitos diversos, sejam familiares, conflitos no trabalho, às vezes dificuldades financeiras, dificuldades no trabalho, qualquer coisa, situação de avaliação, né, uma competição, tudo isso pode desencadear o estresse e mantê-lo, né, por muito tempo. Então a gente precisa entender isso, né, que é uma resposta natural que nós temos. A gente não, por exemplo, a proposta, né, é manejar o estresse, não eliminar o estresse da nossa vida. A gente precisa aprender a manejar o funcionamento dele, né, o impacto dele nas nossas vidas, e não eliminar. Oi? Ele faz parte, né? Sim, sim, é necessário, né? Ele é muito necessário. Uhum. Ok. E a gente falando então do estresse, dessa necessidade do estresse, né? De como ele funciona de forma positiva e também negativa. Fala um pouquinho pra gente dos mecanismos do estresse, né? Como que funciona um pouquinho disso aí. Eu acho bacana a gente entender como que funciona, né, o nosso cérebro, né, Rê? A gente se desenvolveu enquanto espécie pelo desenvolvimento aqui do córtex pré-frontal, que é essa parte aqui mais frontal, realmente, aqui do nosso cérebro, que é responsável pelas funções mais executivas, assim, como concentração, né, planejamento, organização, escolha. Mas nós temos uma parte que é muito mais primitiva, que ela fica bem lá atrás, assim, bem interna no nosso cérebro, que é onde existe o sistema límbico. E lá está a amígdala. E muitas das ativações da amígdala acontecem quando a gente está sob alguma ameaça, né? Então, antigamente, quando a gente vivia lá nos primórdios e existiam leões e tigres e muitas coisas na floresta que a gente deveria se defender, o sistema límbico era muito ativado.
E isso que a Rê falou do estresse que ele tem uma função, né? Então é para nos proteger. Então a gente ficava muito mais alerta aos perigos, qualquer barulhinho a gente já, né, ficava alerta. O que é ficar alerta? O nosso corpo ele libera, né, adrenalina, cortisol. Com isso, os nossos músculos ficam muito mais em prontidão, tensos, né, em prontidão para lutar, se tiver que lutar, né? Enfim, coração dispara. E quando existe essa ativação, o nosso córtex pré-frontal ele para de funcionar, porque a gente não precisa de tempo para raciocinar, a gente só tem que agir, né? Então, o que é muito interessante nisso, né, é que o nosso cérebro ele não entende quando uma ameaça ela é realmente verdadeira ou se é algo psíquico, né, algo que eu considero para mim uma ameaça. Então, se eu estou sendo assaltada, é uma ameaça real, ou se, digamos que eu tenho uma prova muito difícil, mas muito difícil, assim, daqui, ou pode ser um vestibular, né, assim, um concurso, daqui a uma semana, né. E o que acontece? Então, como o meu cérebro ele não entende se a ameaça é real ou não, o sistema de ativação vai ser o mesmo, né? E no caso, assim, da situação, por exemplo, de uma ameaça real, é naquele momento ali que ativa, depois a tendência seria que baixasse, né? Só que não, porque a gente fica ainda lembrando daquilo e toda vez que a gente lembra, a gente está ativando. Mas, dentro dessas ameaças, do que a gente considera ameaça, como algo desafiador, muito difícil, por exemplo, né? Uma prova muito difícil, o grande problema é quando isso é crônico e prolongado. Então, digamos assim, que essa prova é daqui a um mês. Então, eu lembrar disso agora me deixa, assim, com todas essas ativações no padrão ameaça. Sim. E aí eu vou comer alguma coisa, lembro da prova. Mas não estou estudando o suficiente. Então, aquilo fica na minha cabeça. Aí eu estou dirigindo o carro, lembro disso. Aí, quando eu estou estudando, estou preocupada com isso. Então, é muito... Toda vez que a gente lembra disso, a gente está criando sobrecarga. Então, isso vai acumulando no nosso corpo, né? E esse seria um estresse, aquilo que a gente fala que o nosso corpo chega num momento que acaba indo para o corpo físico. Uhum. Então, esse tipo de estresse, assim, quando ele é prolongado, né, muito crônico, isso tem estudos que comprovam, né, que ele baixa a nossa imunidade e ele aumenta os processos inflamatórios. Então, sim, isso abre as portas para muitas doenças, né? Uhum. Sim. Não sei se quer falar um pouquinho o que pode causar na saúde, assim, né? Esse tipo de estresse, assim. Sim. Né, foi ótimo você trazer essas questões todas, né? Porque quando a gente fala a resposta fisiológica, tanto o estresse, que é essa resposta imediata, esse perigo imediato aí, quanto esse estresse prolongado, a resposta fisiológica vai ser a mesma, né? Vai ter um aumento da nossa... Vai ter uma exigência muito grande da nossa energia mental e física, né? Então, para isso, vai puxar ali glicose, gorduras, proteínas, que precisam a gente precisa disso tudo armazenado, que está armazenado para enfrentar essa situação. Só que aí, o que acontece? Há também uma alteração, com a alteração dessa frequência cardíaca, a gente vê também, acontece também um aumento da liberação da glicose, o cortisol provoca um aumento da liberação da glicose. Então, com isso vai acontecendo isso aí que você falou, nosso sistema imunológico, ele fica muito prejudicado com isso, né? Então, tudo aquilo que não é urgente vai ser deixado para depois, né? A questão que você falou, né? O nosso córtex pré-frontal, ele não vai responder nesse momento, porque não é isso. Um ponto, né? Muitas pessoas relatam a questão a inibição de sentir dor também, né? A digestão vai ficar inibida, a nossa libido fica inibida, a ovulação, no caso da mulher, fica inibida também. Então, tudo aquilo que não é urgente, que não é necessário naquele momento, vai ser comprometido. E se esse estado, né, se esse quadro persiste, né,
Tem o risco de diabetes, como eu falei, porque o cortisol está liberando, aumenta a liberação de glicose, né? O nosso coração vai ficar sobrecarregado, como o sistema imune fica rebaixado, o risco de infecções se torna muito maior, né? E com isso também, quando a gente pensa na nossa saúde mental, o estresse é uma porta de entrada para a ansiedade, para a depressão, né? Para os dois juntos, né? E isso e prejudica também a nossa forma de pensar, nossa avaliação fica prejudicada, né? E com isso, esse comportamento de luta e fuga, o que vai acontecer muitas vezes? Para que eu fuja, para que eu não enfrente uma determinada situação, o que leva a gente, às vezes, a se afundar em mais trabalho ainda, às vezes o mecanismo, o problema está no trabalho, no excesso de trabalho, mas eu me afundo mais ainda no trabalho. O abuso de drogas, de medicamentos, a busca por distrações, né? Quantas coisas que não são prejudicadas quando a gente não toma, pelo fato da gente muitas vezes não ter consciência do que está acontecendo. E o que você colocou que é muito importante, né? Nós não diferenciamos o que é real, o que é imaginário, que perigo que é real e o perigo que a gente está imaginando. Então, só de eu ficar pensando, alimentando aquele perigo na minha cabeça, eu estou provocando toda a questão fisiológica e mental que o perigo real provocaria. Só que isso acontece de uma forma muito mais persistente. Para o homem primitivo isso foi muito importante, né? Porque se nós estamos aqui graças ao homem primitivo que era ansioso, que era estressado, né? Porque aquele que estava ali calmo, cheirando a florzinha na relva, né? O gene dele veio assim numa quantidade muito menor para gente, né? Então a gente tem coisas que são muito necessárias, mas a gente precisa aprender a lidar com a nossa forma de funcionar, né? Porque isso é fisiológico, faz parte da nossa fisiologia, faz parte do nosso funcionamento. E no caso pode ser frustrante, né, para algumas pessoas em alguns momentos, quando a gente fala esses pontos, porque é muito comum, né? Hoje a gente vive numa sociedade que tem respostas tão rápidas para as coisas, para algumas coisas, né? E a gente fica querendo uma solução rápida para tudo. Então a gente quer se livrar do estresse, eu não quero estresse mais. Mas a gente precisa, na verdade, aprender a manejar o estresse, aprender a lidar com situações que provocam o estresse, por exemplo, né? Como que eu tenho visto, né? Como que eu ando interpretando e vivenciando as situações que, na verdade, não precisariam, de repente, ser estressoras, mas que eu interpreto como estressoras e provoco, né, toda uma mudança na minha vida por causa disso. Sabe, Rê, uma coisa que eu acho também bem importante é que quando tem ativação do sistema límbico, né, e as funções do pré-frontal decaem, né, o que acontece? Pegando esse exemplo da prova, até estou usando esse exemplo porque a gente tem uma pergunta que mandaram aqui. Eu ia falar disso e eu esqueci. Fala aí, depois eu... O que acontece? Quando a gente está, então, nesse padrão ameaça, como tá todas essas ativações do sistema límbico estão, né, dominando, acontece que pode dar aqueles brancos, né? Porque sim, daí a função executiva que deveria ser de memória, né, de trazer aquilo que eu aprendi, não tá se manifestando, né? Está impossibilitada por causa da outra ativação. Então, para uma apresentação, digamos assim, também, né? A pessoa ficou muito, muito estressada com isso, daí dá um branco, né? Sim. Então, isso é bem importante da gente também saber, né? Que é uma das consequências também, né? Sim, e foi ótimo você ter lembrado disso, porque eu comecei até falando, pensando na pergunta, né, que você me enviou da vestibulanda, né, que falou, que questionou sobre isso. E aí uma questão que é muito importante, né, como eu falei do imediatismo, é que a gente precisa de uma constância, né? Eu vejo muito, por exemplo, em vestibulandos, pessoas que estão se preparando para a prova, ou mesmo pessoas que trabalham e que têm cargos que são muito exigentes nas suas empresas,
que elas ficam ali muito tempo envolvidas com aquilo. E não tem tempo de descanso, não tem aquele tempo de pausa, não tem o tempo do lazer, o tempo da atividade física, o dormir fica prejudicado, porque principalmente vestibulando, concurseiro, né, pensa que ele tem que estudar muitas horas por dia, então ele passa a dormir menos, acreditando que ele está estudando. Só que a gente, né, para que o nosso cérebro, né, para que a nossa mente funcione da forma como ele tem capacidade para funcionar, a gente precisa de equilíbrio. Então a gente precisa de pausas. Quando você fala a questão do branco, né, o branco não é resultado só daquele momento ali, dá branco na hora da prova, mas ele não é resultado da prova somente, né? Não é só ali na hora da prova que deu branco. Ele é resultado de todo um processo, de todo um comportamento, de todo um preparo. Como foi a parte prévia? Porque se eu chego ali na hora da prova exausto, né, se eu chego na hora da minha apresentação exausto, né, com alto índice de estresse, por exemplo, né, eu vou ser prejudicado, eu vou ter prejuízo, porque eu vou precisar acionar minha memória, né, minhas funções executivas, eu não vou lembrar. Eu fiz a apresentação, eu montei tudo, mas isso não quer dizer que eu vou chegar ali, né? Dependendo do meu nível de estresse, que eu vou conseguir realmente apresentar e alcançar aquilo que eu desejava. Então, muitas pessoas às vezes passam horas estudando por dia, né? Se preparando, e chegam na hora, elas estão exaustas. Então, não houve retenção ali ao longo do processo. E isso precisa, né, a gente precisa lembrar disso, a gente precisa reforçar isso, porque isso é muito importante, né? O branco, ele vem como resultado de todo um percurso, né? Não é só aquele momento. Então, enquanto vestibulando... Do estresse prolongado e crônico, né? Sim, sim, né? E aí, quando a gente fala, quando a gente propõe, né, as práticas de meditação, no caso com mindfulness, como a gente trabalha, né, Ai, a gente vê como as práticas de meditação têm um efeito positivo no manejo do estresse. Né? E aí eu quero frisar a palavra manejo, gente. A gente não está falando de controle. A gente escuta muito isso. Eu preciso aprender a controlar minhas emoções. Eu preciso controlar minha ansiedade, a controlar meu estresse, né? E controle, a gente está fadado ao fracasso, né? Porque o controle está muito associado... Oi? Não é sobre mindfulness, não é sobre controle. Então sempre que falar sim. E falar controle não fecha. Não combinam, né? Mindfulness é muito oposto disso até, né? Exatamente, né? Mindfulness é exatamente contrário ao controle, né? Porque quando a gente fala controle, está muito envolvida a questão de supressão de emoções, né? Eu preciso acabar com elas, eu quero me esquivar dessas emoções, eu não quero sentir. E mindfulness é um convite de uma experiência gentil, acolhedora, curiosa, com aquilo que está presente. Pode ser ansiedade, pode ser estresse, que realmente não são agradáveis de serem sentidos, né? Mas se a gente tenta controlar, se a gente cai na ilusão do controle, né, a gente está, na verdade, disfarçando, distraindo momentaneamente, mas a gente está alimentando, na verdade, mais força para que isso continue crescendo, na verdade. E quando a gente aprende... Pode falar, amor. Não? Me lembrou agora que é como lidar com os pensamentos também, né? Então, se a gente está meditando e não quer pensar, né? E fica brigando com aqueles pensamentos que surgem, né? O que vai acontecer com eles? A gente vai se desgastar e eles parecem que vão se criando, né? Sim. se reproduzindo. Aí que vão ganhando mais força, né? E quando a gente fala desse manejo, de aprender a manejar o estresse, é que quando a gente aprende a estar no momento presente, a trazer essa consciência, né, aberta, curiosa. Gente, os cachorros começaram a latir aqui agora, podem atrapalhar um pouquinho aí, me desculpem. Mas estão latindo ou estão cantando? Tá? Latindo e uivando. Começou a sinfonia agora. Aí demora um pouquinho até eles resolverem parar.
Então, quando a gente faz parte, não tem jeito. Então, quando a gente fala desse manejo, que a prática da meditação, da atenção plena pode trazer, a gente está falando da melhoria não só da sensação do estresse no corpo, né, como também a gente sabe que tem melhoras na regulação, por exemplo, do nível de cortisol, vai ter uma regulação da nossa atividade cardíaca também, e, consequentemente, melhora do nosso sistema imune, né, que é prejudicado pelo estresse. Então, quando a gente aprende a manejar o estresse, vem todas essas respostas, né, que regulam, na verdade, todo o aspecto negativo que ele traz. E não só, por exemplo, eu falei da contribuição, no caso, para... Estou mexendo aqui, que eu estou acompanhando pelo computador as horas. Ele tinha apagado. Estou com o visor aqui. Não só essa melhora fisiológica, mas também como que a gente aprende a lidar com as emoções e os pensamentos, né? Diminui essa ruminação, né, com o passado, com as coisas que já aconteceram, diminuição da preocupação com o futuro. E aí, assim, o nosso cérebro, né, fica mais disponível para responder aquilo que ele realmente precisa naquele momento. E mesmo às vezes em situações estressoras, se a gente aprende esse manejo, o nosso cérebro se torna mais preparado para responder de outras formas também, né? Com menos reatividade e mais resposta consciente, né? Trazendo uma resposta mais consciente. Mas e onde que entra o Kindfulness aí? Vamos falar então do Kindfulness. Porque isso que a Rê falou é como que a gente falou um pouquinho de novo, retomando, né, do que seria o Mindfulness, assim, de como que essas práticas podem nos ajudar no manejo, né, tanto, né, do estresse, da ansiedade. E o Kindfulness, então, o que vem a ser essa palavra, né, Kindfulness? Ele é uma junção de duas palavras, assim, de mindfulness e tudo em inglês, né? E de kindness, né? De amabilidade, de gentileza. E, na verdade, assim, o mindfulness, ele tem origem do Pali, né? Da palavra sati. E o kindness, ele também tem essa origem no Pali, que eu acho bem interessante da gente falar, né? Para retomar, assim, que tem a ver com metta. Que é uma palavra também em Pali, lá da linguagem antiga, né? E o que vem a ser meta, né? Então, a gente traduz o mindfulness como atenção plena, como consciência plena, né? Enfim, e a gente traduz kindfulness como se fosse, assim, uma bondade amorosa. Tem várias traduções, né? Mas bondade amorosa, amabilidade, enfim. Então, seria uma junção dessa atenção, né, dessa qualidade de atenção, junto com essa amabilidade. Então, em todo momento que a gente for praticar, o que a gente estiver acolhendo, seja emoções, o que for, a gente vai trazer essa amabilidade, né, essa bondade amorosa. E o que é muito legal é que bondade amorosa, kindness, é possível de ser treinado, de ser desenvolvido, como o mindfulness também, né? Então, isso é maravilhoso, porque quando a gente senta e faz a meditação, nos treina, né, para isso, a gente vai levar essas habilidades para a vida e para as relações. Uma coisa muito importante que a gente falou do estresse também, que o kindness, que a bondade amorosa, que a amabilidade fazem, é um presente, isso eu acho lindo isso. Em contraponto, né, do estresse que libera cortisol e adrenalina, essas práticas, né, tanto de compaixão quanto de bondade amorosa, elas liberam neurotransmissores que acalmam o nosso sistema, que trazem uma sensação de paz, de acolhimento, que são ocitocinas, endorfinas, né? Então, é muito interessante, né, de falar também da velocidade que isso acontece na gente, né? Porque do estresse a gente precisa que essa descarga seja muito rápida, né? Então, ele vem muito rápido essa descarga,
mas ela não fica muito tempo dentro do nosso organismo. Quando a gente faz essas práticas, que num abraço também a gente libera, né, a ocitocina, por exemplo. Quando a gente libera esse tipo de neurotransmissores no nosso corpo, ele demora um pouco mais para ser liberado, mas ele fica um tempo muito maior. Então, quando a gente faz essas práticas, às vezes fica com toda essa química, né, em nós por várias horas, assim. Então, além da gente estar nutrindo em nós, a gente também está levando depois, a gente vai se relacionar com as pessoas, vai falar com as pessoas, até o fato de falar, às vezes, falar de uma maneira um pouco mais amorosa, mais gentil, né? E o mindfulness e o kindness, na verdade, que une, né, mindfulness com a bondade amorosa, vai promover para nós, então, uma visão mais altruísta, assim, de... Eu me lembrei agora do que o Dharma Kirti, que é o nosso querido professor do Respira Vida, ele escreveu esse livro aqui, que é Kindness, né? Ó. E aqui nesse livro, ele colocou o que seria, né, o Kindness, que eu achei lindo. Ele disse assim, é uma dimensão social e altruísta de cuidado, de amabilidade e de compaixão, tanto para nós mesmos, né, quanto para os outros. Então, isso que é possível de ser treinado também, né? Sim, e eu acho que é muito importante essa questão da humanidade compartilhada, né? Da gente se ver nessa situação e outras pessoas estão nela também. Então, não é uma prática... Às vezes as pessoas falam, né, que mindfulness é uma prática egoísta, né, que é só para si. E a gente precisa ampliar exatamente isso, é exatamente o contrário, é para ser exatamente o contrário. Justamente para incluir não só o bem para mim, mas para outras pessoas também, né? Que todos sejam beneficiados, no caso, com isso. Como faz diferença, né? Quando a gente traz essa atitude amável, né, do kindness para o nosso dia a dia. E a proposta é justamente a gente desenvolver, uma das formas, né, justamente a gente desenvolver isso em relação ao estresse, em relação a essa correria do dia a dia, essas inúmeras tarefas que a gente tem no nosso dia a dia que deixam, né, que levam ao estresse, e principalmente o estresse crônico, né, que é indesejado no caso, né, a gente não quer ter estresse crônico. Né? Não é positivo, não traz vantagens para a gente, né? Traz riscos, traz problemas. E vamos falar um pouquinho do programa, então? Então, a gente vai começar agora em setembro, né? Um curso, então, de Kindness, que é essa atenção consciente amável para o estresse, eu e a Rê, online. Para todos, online é legal, né, por causa disso, né? Sim, sim. Eu aqui em Caxias, a Rei em Paracatu, né? E todos que quiserem. Então, nós vamos iniciar em setembro esse curso. E esse curso, por isso que a gente estamos as duas aqui com o livro, né? Esse livro que a Paula Catena lançou nesse ano, que o querido Leandro, nosso professor, traduziu. Graças a ele, o trabalho, né? Sim. E nós temos esse livro em português agora, e é baseado nesse livro que a gente trabalha, né, em todos os encontros. E, na verdade, a ideia é fazer isso, o programa, ele é lindo, assim, o programa do Respira Vida, né? Todo desenhadinho, assim, para ir aos poucos. A gente começa primeiro com o mindfulness, né, estabilizando a atenção. E aí depois a gente vai para as práticas que são todas permeadas com amabilidade, né, com o kindness. E a gente leva, né, não só nesse curso, não são só as práticas formais, né, mas a gente também tem os conceitos que a gente ensina, enfim, e tem os liberadores de hábitos. Eu Vivi, sua linda, saudade de você. Aí a Vivi? Vivi tá aqui com a gente. Programa mais lindo mesmo. Então, o programa foi pensado, estruturado
para que a gente possa desenvolver né, num passo a passo, né, sem atropelar, né, não é essa a proposta, para que a gente possa conduzir, ajudar vocês, né, quem tiver interesse em desenvolver essa habilidade, né, de trazer essa amabilidade para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, para as situações que a gente para que a gente passa. Né? São 8 semanas de duração o programa, são 8 encontros, né? 2 horas e meia cada encontro. E aí uma questão, né? Nossa, 2 horas e meia, a gente vai ficar 2 horas e meia meditando? Não, não são 2 horas e meia meditando, tá? Podem ficar tranquilos. A gente vai ensinar práticas meditativas, sim, mas existem uma série de outros pontos que são trabalhados ao longo do programa, né? Muitos elementos para a gente entender como funciona, como nós funcionamos, como a nossa mente funciona, como a nossa mente funciona quando está estressada, as formas de responder a isso, para que a gente saia dessa reatividade, desse automatismo e traga mais prática consciente, né, para o nosso dia a dia. Como construir isso de uma forma amável, né, de uma forma gentil. Então, a proposta é conduzir vocês, né, quem tiver interesse de fazer essa caminhada aí com a gente. Nós somos aqui apaixonadas, né, pelo programa. A Vivi é nossa amiga, né? A gente se tornou amiga nesse caminho do Mindfulness, isso é muito gostoso, né? Há alguns anos já que a gente tem essa caminhada, e aqui junto com a Ali, né, nós duas vamos desenvolver esse programa para quem tiver interesse. No caso, a gente trabalha com um número reduzido de vagas para a gente poder realmente acompanhar todo mundo nesse processo. Né? Então, são só 15 vagas para que a gente possa ter um trabalho realmente de acompanhamento individual de cada um. Então, a gente queria apresentar, né, falar um pouquinho das temáticas para vocês. A gente já está aí com 40 minutos, né, de live, então já o tempo passou rápido, né? Então, a gente já está caminhando para encerrar. Mas a gente se coloca disponível, né, para esclarecer as dúvidas. Por favor, entre em contato com a gente. A gente vai começar a divulgar agora também o programa. Vamos falar mais sobre o programa, que a gente vai começar em setembro. E, né, as dúvidas que vocês tiverem, as curiosidades que vocês tiverem, por favor, enviem para a gente. Vai ser um prazer responder para vocês. Né? E eu espero que vocês se interessem e que venham também, né, fazer essa caminhada. Não é um resultado rápido, não é um resultado imediato, não é uma cura da eternidade, né? É um convite para que a gente traga isso para o nosso dia a dia, que a gente entenda que é uma construção diária, uma escolha diária que a gente pode fazer, né? Exige a nossa dedicação, né, frequente e não somente em um momento. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas nesse processo aí. Vai ser um prazer estar com vocês. E, Ali, querida, muito obrigada. Né? Muito obrigada a todos e todas presentes aqui, né, pela atenção, presença de vocês. Eu não conseguia ver aqui. Saudade dela. Então é isso. Se vocês, então, podem encaminhar perguntas. De repente, se tiver muita pergunta, né, e até a gente faz mais uma live. Ótimo, pouco, sim, né? Sim, ótimo. Perguntas e respostas. E se não, mas podem encaminhando aqui qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem. Se tiverem interesse no curso também, podem mandar mensagens para a gente, que a gente manda já informações. Uhum. E muito obrigada a todos por estarmos aqui juntos. Por participarem. Sim. Obrigada, Rê, linda. Obrigada, lindeza. Muito obrigada aí, pessoal. Um beijo grande para todos. Beijo grande, Vivi, e todos e todas que estiveram presentes aí com a gente também. Beijão. Ai, manda um beijo pro Miguel lindo. Delícia, tchauzinho. Obrigadão. Tchau.